Então, pessoal, vamos lá resolver agora essa integral dupla da questão 4. É uma integral dupla que vai em x de 0 a 1, em y de menos 2x até 2x, da função x ao cubo y ao quadrado dy dx. Assim como outras integrais duplas iteradas, a gente vai primeiro resolver internamente com relação a y. Então, a gente vai fazer primeiro essa integral com relação a y, que vai ficar da seguinte forma: como integral de x ao cubo y ao quadrado com relação a y, indo de menos 2x até x. Então, o resultado dessa integral com relação a y, inicialmente, vai ser x ao cubo, que multiplica y ao cubo sobre 3, com y variando de menos 2x até x. Isso aqui resultou nisso porque o nosso x ao cubo é uma constante com relação a y. Então, ele fica aqui cumprindo o papel de valor numérico. Então, a gente fica com y ao quadrado, a integral dele vira y3 sobre 3. Ok? E substituindo inicialmente o y por x, aqui no nosso limite superior de integração, a gente fica com x ao cubo, que já era da expressão, x no lugar de y elevado ao cubo, tudo isso dividido por 3. Agora a gente faz a substituição do y por menos 2x e subtrai os dois resultados. Para o limite inferior de integração, o nosso y ele é igual a menos 2x. Então, no lugar de y, a gente coloca menos 2x e eleva isso ao cubo e multiplica pelo x ao cubo que já estava na expressão, dividindo todo mundo por 3. Fazendo as contas dessa subtração entre as duas expressões, a gente vai chegar em x à sexta sobre 3, que esse x à sexta aqui vai ser esse x ao cubo vezes o x ao cubo, menos esse x ao cubo, que vai multiplicar esse resultado do menos 2x elevado ao cubo, que vai dar menos 8x ao cubo, porque esse menos 2, quando elevado ao cubo, vai dar menos 8. Agora a gente resolve essa expressão para chegar numa expressão mais fácil de fazer a próxima integral. Resolvendo isso aqui, a gente vai chegar em x à sexta mais 8x à sexta. Por quê? Esse menos com o menos de fora do parênteses vai formar um mais. E o 8x ao cubo vezes o x ao cubo vai virar x à sexta. Então a gente ainda pode melhorar essa expressão somando esse 8x à sexta com esse x à sexta, já que os dois estão sobre o mesmo denominador. E com isso a gente chega a 9x à sexta sobre 3, somando 8 com 1x à sexta. E a gente pode dividir esse 9 por esse 3. E aqui em cima a gente vai ficar com um 3. Então, o resultado da nossa integral inicial, nossa integral com relação a x, vai ficar igual a 3x à sexta. Esse é o resultado da nossa primeira integral, integral interna, integral com relação a y. Agora, esse 3x à sexta, a gente tem que fazer a integral dele com relação a x nos limites indicados. E isso vai ser a integral de 0 até 1 de 3x à sexta com relação a x. Lembrando aqui que a gente tem um 3, que é uma constante, multiplicando o nosso x à sexta. Então, o resultado dessa integral vai ficar 3x à sétima sobre 7, com o x indo de 0 até 1. Agora a gente precisa fazer as substituições, trocando x por 1 e x por 0 e subtraindo os resultados. Esse x à sétima sobre 7 apareceu da integração do x à sexta. A gente somou 1 no expoente e dividiu pelo resultado dessa soma. Como 3 era uma constante, ele continuou multiplicando o nosso x. E substituindo o x inicialmente por 1, a gente fica com 3, que multiplica 1 elevado à sétima, dividido por 7. Agora a gente tem que substituir o x por 0. E com isso a gente chega em 3 vezes 0 elevado à sétima sobre 7. Como aqui a gente tem um 0, todo esse fator vai dar 0, então ele não interessa muito para a gente. O resultado final dessa nossa integral foi 3 sétimos, porque aquele 1 elevado a 7 vai dar 1, então a gente chega em 3 no numerador e 7 no denominador. Recapitulando aqui o que a gente fez,
foi o seguinte. A gente partiu de uma integral dupla. Nessa integral dupla, resolveu inicialmente a integral interna com relação a y e chegou no seguinte resultado. 3x elevado a 6. Agora, fazendo a integração de 3x elevado a 6 com relação a x, dentro dos nossos limites de integração, a gente chegou em 3/7. Então, essa foi a resolução da questão 4.